Olá, galerinha do Holisticamente Falando, trazendo um pouquinho mais de Khalil Gibran sobre vestes, roupas. Como sempre, Khalil Gibran consegue trazer de coisas tão simples, virtudes tão imensas, né? E é como ele traz, é sobre cobrir todos os caminhos práticos da vida ali, para a elevação e orientação do ser humano. É entender como o meio pode ser uma engrenagem para nos elevar até o ato de nos vestir. O ato de nós falarmos algo, sermos algo e nos vestirmos de outra forma, traz a hipocrisia daquilo que nós somos. Você se veste realmente com aquilo que você realmente é? Você consegue trazer essa integridade? Olha que profundo isso, né? É muito, eu não sei nem como dizer, né? E é o que ele fala assim, que o primeiro que sofre com a imagem é você. Quando você se apresenta, se põe de uma forma, você é o primeiro a sofrer com aquela imagem, com as vestes, com as roupas, com a forma. E quando você faz isso, você também acaba prejudicando o meio, as pessoas que você tá ali, né? Então a gente tem esse olhar. E o corpo, a roupa em si, ela vem para cobrir o corpo, né? Mas o quanto cobre as nossas honras, as nossas vergonhas, o que a roupa está protegendo, como ali quem assistiu a casa também, que ele falou sobre habitações, o que essas roupas elas estão escondendo? Qual é a profundidade disso, né? Essa roupa, ela tem um cunho de desenvolvimento sobre ela explica algo sobre você, ela traz uma verdade sobre o seu ser. A roupa, ela vem trazer um pouco a ideia também do profano, que às vezes nós somos obrigados a nos proteger, nos vestir, nos cobrir em excesso para poder tampar a cobiça, o desejo do outro. Porque nós, como seres humanos, muitas vezes não conseguimos nos controlar com desejos primitivos ali, animalescos. E acabamos tendo que nos vestir de forma, não tanto hoje, né? Que hoje as pessoas são um pouco mais light nas suas vestimentas, mas dependendo do país, do lugar onde você tá, é mais fácil que você se cubra do que manifestar o desejo no outro. E o outro pode se sentir atentado com a forma que você se veste. Que falta de controle sobre os nossos desejos nós temos, né? A gente não aprende a controlar nossos instintos, os nossos desejos primários, e nisso nós somos obrigados a nos afastar da nossa essência, do que somos, porque viemos nus, né? E aprendemos ao longo da jornada a nos vestir, mas ok. Só que nem sempre podemos usar a nossa essência para nos apresentar, para sermos, porque nós somos mais preocupados com o que a roupa vai mostrar ao outro, o poder, do que o que realmente queremos ser. Vivemos de novo em função da aparência, do ter e não do ser. A roupa, os bens hoje nos definem muito mais do que valores. Então assim, é mais fácil tramparmos do que enfrentarmos os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos. E no lugar de criar essa forma liberta de autoconhecimento e de autodesejo, para variar, não nos preocupamos com a evolução do que essas roupas estão nos trazendo. Nos escondemos por baixo dela, cobrimos tudo aquilo. E esse desejo deveria ser uma lapidação, a roupa deveria ser uma lapidação, o meio, tudo, né? Então a gente acaba sendo levado mesmo pelo desejo de comer, vestir, ter, e somos manipulados pela sociedade, pelo marketing, por todos os níveis de comunicação, porque não somos nós em essência. Então essa história traz exatamente isso. Aprendemos a construir coisas
não a construir homens, seres humanos. Então somos escravos de uma sociedade do ter, né? E não evoluímos ao ser. Então nada mais justo estar ali Khalil Gibran no centro de sua mandala ali, decifrando todo o seu conhecimento ali da vida, né? Como se fosse um pós-morte, voltando à sua casa. E ali várias pessoas na hora de ir embora resolvem perguntar para o profeta, o personagem ali de Khalil Gibran, sobre as roupas. E nada mais justo, um tecelão, né? Um homem que produziu roupas, queria saber se existe algum valor mais nobre sobre a roupa. Então ele respondeu: as vossas roupas ocultam muito da vossa beleza. No entanto, não ocultam a fealdade. E embora procureis no vestuário a liberdade, a privacidade, poderei encontrar nele agrilhetas. Pudesseis vos enfrentar o sol, o vento, com mais pele e menos vestuário, pois o sopro da vida está na luz do sol, na mão da vida e no vento. Algum de vós disseis, foi o vento do norte que teceu a roupa que vestimos. E eu vos digo, assim foi o vento do norte, mas a vergonha era o seu ofício e o amolecimento dos tendões do seu tiro. E depois de acabar o seu trabalho, foi-se rir para a floresta. Não esqueçais que a modéstia é um escudo contra o olho do impuro. E quando o impuro deixar de o ser, que será a modéstia, se não entrave do espírito? E não vos esqueçais que a terra adora sentir os vossos pés nus e os ventos anseiam por brincar com vossos cabelos. Então, é isso, que as roupas, elas acabam escondendo a nossa vergonha, né? Ali, os nossos desejos, porque somos incapazes de controlá-los, né? Ao ver uma beleza, e a roupa acaba tampando muito da nossa beleza, do que somos, das nossas essências. Então, estamos acostumados tanto com o vulgar, com a fofoca, com esses tipos de ambientes tão hostis, e quando a gente se coloca somos débeis, né, a tudo isso. E quando a gente vê algo belo e diferente, a gente torna isso também tão promíscuo, tão baixo, ao ponto de ter inveja, julgar algo belo e natural, como se aquilo estivesse manifestando o desejo do outro, condenando o outro pela sua beleza, pela sua integridade, né? Então, assim, o mau hábito hoje une pessoas, né? Então, traz um pouquinho a ideia do pudor. O pudor é aquilo, eu reconheço que tenho minhas fraquezas, e o pudor é bom, ele é positivo. Trabalho com ele, reconheço, vou para minha moradia, trabalho ele, mas eu deixo onde ele tem que estar, né? Ele está acima, está elevado, está em minha consciência. Mas quando eu lhe recebo, quando eu me apresento, quando eu me entrego, quando tu me vês, eu apresento o melhor de mim, mas lembrando e sabendo que eu tenho os meus pontos animalescos ali, mas estão sob controles da minha consciência. A vergonha é aquilo que você descara, você vomita, você deixa ali a ver. Ela entra com você, ela te despe, ela está desnuda ali, né? Então você não consegue nem segurar, então você expressa vergonha. Então a diferença da vergonha e do pudor. Então hoje a gente traz o que também? Que é mais fácil a gente tampar a nossa vergonha do que educá-la, né? A gente poder educar esses nossos instintos primitivos e não nos deixarmos, porque um homem que é movido pelos seus desejos, pelos seus egos, o que esse homem é capaz de fazer, né? Então a gente vê pelo mínimo ali, numa roupa um homem não consegue se controlar. Imagina em posses maiores, né? Do que será isso?
E nós deixamos de ter contato às vezes com a natureza, como ele diz ali, né? Os seus pés na terra, o seu cabelo ao vento. A gente deixa de ter momentos mais naturais ali, mais orgânicos, aquele sol do meio-dia, para poder nutrir ali a vitamina D, estar com poucas roupas, poucas vestes, porque com o pudor fomos educados a esconder aquilo que é pecado, que não devemos ver, que não é humano, né? Então, assim, está totalmente distorcido essa visão. Ele traz exatamente isso, que a sacralidade, aquilo que é sagrado, está manipulado pelos nossos desejos e pelos nossos egos, e não deveria. Deveria estar elevado realmente, deveria estar lapidando e elevando. O homem, ele acaba se adormecendo, se anestesiando, remédios, drogas de novo, para não enfrentar aquelas dores, os traumas de que um dia uma sociedade já sofreu, a indignação, a violência, os maus tratos, mas que hoje, com o conhecimento e o autoconhecimento, nós deveríamos estar nos elevando e não nos dopando. Nós já temos consciência para poder elevar isso, né? Então a gente acaba sempre culpando as vergonhas, dormindo no lugar de enfrentar. As nossas debilidades estão sempre mais à frente do que os nossos controles, os nossos reconhecimentos, as nossas virtudes. E cada vez mais nós nos punimos com todas essas remediações. Cada vez mais nos fechamos, nos encausulamos, nos vestimos, nos separamos, nos dividimos, nos duelizamos para não enfrentar essas coisas. Tanto a roupa, a moradia, comportamentos, relacionamentos. Isso se repete em todas as casas ali que Khalil traz pra gente. Que de vez a gente corrigir a natureza humana, que é de ser humano, reconhecer isso, ver e elevar, não, a gente sempre está remediando. E a gente acha que o problema é a falta de comida, o problema é como os jovens sentam, é como tudo é culpa do outro. Mas quando na verdade falta fraternidade, tudo vem de um desejo egóico. O problema da fome é o egoísmo. O problema da escassez é o egoísmo, é a falta de fraternidade, uns ganhando demais em cima do outro, e não a fome em si. A fome apenas usa do ser humano inconsciente, do ser humano egóico, do ser humano não equilibrado para poder ocasionar esses tipos de desequilíbrios. E que um homem pudesse ser deliberado pelas suas honras. Por que eu não roubo? Eu não roubo porque é digno. Não, eu não roubo porque a lei me pune. Ah, porque eu não mato. Ah, porque a lei me pune. Senão eu mataria fulano que eu não aguento mais. Não, eu não mato porque não é digno do homem, não é evolutivo, já transcendemos isso. Então, enquanto isso, a gente fica cabíveis às leis mundanas que dizem e não dizem o que devemos fazer, porque não temos consciência e autorresponsabilidade de lidar com essas coisas, né? Somos medida do que os outros colocam. Não temos nossas próprias medidas baseadas no que temos, nas nossas verdadeiras vestimentas, no que somos. Cada vez criamos muralhas e obstáculos para nos proteger de nós mesmos, porque cada vez mais temos medo do que encontramos. E quando a gente cada vez mais se bloqueia, se protege, menos nos vulnerabilizamos a conhecer isso, perceber, cuidar e deixamos ser dominados por isso. E além disso também remediamos, dopamos aquilo que nos eleva, o amor, a gratidão, porque não tem como se separar uma coisa da outra. Por isso que cada vez mais estamos distantes do amor. Essa falta de vulnerabilidade, o amor é a vulnerabilidade. Então, se vejam, se presenteiem, se acariciem, se amem, se vejam nus, para que você possa estar mais vulnerável consigo primeiro, para depois se colocar com o outro. Gratidão.